Eu estou disposto a fazer isso, né? Eu estou disposto a me tornar um grande empreendedor e cruzar a barreira. E cruzar essa barreira aí, né? A arrebentação que os caras falam. Eu estava conversando com o Pierre, mais ou menos dentro desse assunto, segunda-feira, falando que o cara quer ser empresário para ter mais liberdade, né? A gente estava conversando na segunda. Cara, o cara quer ser empresário para ter mais liberdade, a liberdade financeira, aí, cara, e tu fica meio que escravo do teu negócio. Tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tu tem que se preocupar nas contas todas que tu tem que pagar, o salário, enfim, tem que se preocupar com tudo. Na peça que está faltando, sei lá, no serviço que tem que entregar, no nosso caso, que é serviço, né? Então, tu quer viver melhor, mas tu vive mais estressado, assim, né, em termos... Claro que a gente tem um certo conforto, tu tem sempre a perspectiva que tu pode crescer, se tu souber gerenciar o teu negócio, tu pode crescer e fazer com que ele ande sozinho, né? Só que eu tinha sempre falo desse cara, já falei pro maior respeito por ele, Ingo Carlos Wilde, que foi a primeira empresa para quem eu trabalhei, né? Lá em 94, entrei trabalhando para ele. E ele começou com uma serigrafia, foi crescendo, e chegou num ponto lá que ele tinha vários funcionários e tal, não lembro a quantidade, mas era bastante, assim, já tinha chegado num patamar legal. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte, uma vez ele falou, eu vou diminuir a empresa, cara. Eu falei, como assim, cara? Não, vou diminuir, cara, vou vender tal área, tal setor, e tal setor eu vou ficar com tal coisa e vamos trabalhar só nós dois. Como assim só nós dois, cara? Uma empresa desse tamanho. Ele chegou e explicou, é que assim, tu é pequeno, tu ganha um valor e tal, e tá legal. Quando tu começa a crescer, tu vai ter que passar uma barreira, que são alguns anos, que tu vai ter que trabalhar muito, cara, até tu fazer com que a tua empresa fique estruturada ao ponto dela trabalhar sozinha. Mas até ela trabalhar sozinha, cara, tu vai ter que dar muito gás, e tu vai ter que ficar muito esperto em todos os processos, em tudo, e tu tem que controlar um pouco de tudo para te poder crescer, para ir para um próximo nível. E aí ele falou, cara, eu não estou disposto a isso. Eu quero voltar a ser pequeno e não quero crescer. E tanto que a gente diminuiu a empresa, depois ele, cara, agora não quero mais nem a empresa, cara. Quero vender toda essa parte aqui. Ele vendeu a última parte que faltava da empresa, daí a outra Sinal Sinos lá incorporou, e foi na mesma época que eu saí também. Fui trabalhar de representante de peça de motos. Mas ele pegou e vendeu tudo, cara, e foi para Jericoacoara, cara. Na verdade ele foi para Fortaleza, mas a ideia dele era tipo plantar melão, enfim, e acabou comprando uma pousada, se deu super bem, comprou uma pousada lá. Primeiro ele alugou uma pousada, depois comprou uma pousada, enfim, teve a vida dos sonhos dele. Só que acabou falecendo na época da Covid, assim, deu um certo azar, assim. Mas um cara fenomenal, cara, um cara assim, inteligente pra caramba, viveu bem, financeiramente sempre, assim, não era nenhum bilionário, nenhum milionário, mas era um cara que sempre tinha as reservas dele, um cara que nunca passou dificuldade, nunca precisou ficar pedindo esmola pra ninguém, enfim, me ajuda aqui a construir lá. Não, o cara sempre teve adiante, assim, os passos adiante, sempre conseguia pensar uns passos adiante, né? Sim. E tava super bem, enfim. Mas é uma história legal, assim, que é essa de tu, que é o ponto que a gente tá, assim, pra gente se tornar grande, a empresa andar sozinha, cara, é um momento que a gente tá e tem que estar cuidando de todos os processos, tem que controlar um pouco de tudo para te ver como é que tá indo, se tá indo dentro daquilo que tu quer, ou que tu imagina, ou se as pessoas têm uma ideia melhor do que aquela que tu imaginou, né? Então, mas é um negócio assim, é dolorido, né? Tem que estar ali o tempo todo trabalhando, tem que ser o primeiro a chegar, né? E ser o último a sair, enfim, né? Tem que estar sempre controlando tudo. Mas eu estou disposto a fazer isso, né? Eu estou disposto a me tornar um grande empreendedor e cruzar a barreira. E cruzar essa barreira aí, né? A arrebentação que os caras falam, né? Cruzar a arrebentação e depois não digo que é só alegria, mas teoricamente, assim, tu vai trabalhar um pouco menos ou trabalhar mais tranquilo também, né? Sim. Mas mais ou menos isso aí.